Olá, está começando mais uma edição do programa Olhar Ambiental. Neste programa, iremos abordar o tema certificações ambientais, além de apresentar duas ilustres visitas que tivemos na Unesp do campus de Tupã. A certificação é o modo de avaliar a conformidade das organizações comerciais e garantem a qualidade do produto e credibilidade de quem trabalha com estes. Professora, com quais certificações você já trabalhou? Bom, na verdade, eu não havia trabalhado com certificação até então. Esse trabalho que eu realizei agora surgiu por conta de uma regulamentação nova que saiu para o setor de orgânicos com referência à obrigatoriedade de certificação. Então, eu notei aí um importante assunto a ser investigado. O que é necessário para certificar um produto, sistema ou serviço? Primeiramente, vai ser necessário entender para que vai ser necessária aquela certificação, né? Mas, a princípios, as certificações, de uma forma geral, elas podem ser realizadas de três formas. Você tem a certificação de primeira parte, que é o próprio, a empresa ou estabelecimento que emite o selo, né? Querendo dizer que aquilo que ela faz, de fato, garante ao consumidor que ela presta o serviço ou produto de acordo com aquele certificado. Existe uma segunda parte, né, que pode ser um cliente seu que exige uma certificação emitida por ele mesmo, né, e a terceira parte, que é a mais usual, que a gente chama de auditoria, né, de terceira parte, que é uma empresa que executa esse tipo de serviço especificamente para certificar, seja produto, seja processo, seja sistema. Então, existem N formas de você certificar. Pode ser produto, que você vai certificar requisitos de produto. Pode ser processo, você vai certificar requisitos de processo. E de sistema, você vai certificar o sistema de garantia daquela empresa. Quais os benefícios e vantagens que essas certificações trazem tanto para o produtor quanto para os consumidores? Os benefícios são para ambos os lados, tanto para o produtor como para o consumidor. Para o consumidor, porque garante, né, o que ele está comprando. Então, se, por exemplo, um produto orgânico, ele quer comprar um produto orgânico, o produto orgânico vem com selo, né? Então garante ele que aquele produto que ele está adquirindo de fato foi elaborado com práticas de manejo sustentável, né? Que não agride o meio ambiente, que não faz mal à saúde dele, muito menos ao do trabalhador, né? E do ponto de vista do produtor, os benefícios são muitos, porque você garante também que outros produtores que se dizem produtores de orgânicos, por exemplo, não entrem nesse mercado e sejam extintos desse mercado. Então você tira do mercado aquele que nós chamamos de oportunista, né? Uma vez que ele não conseguiu o certificado, é porque ele não está atendendo às práticas do manejo sustentável. A certificação ambiental surgiu para diferenciar os produtos que apresentavam um desempenho ambiental adequado, considerando a utilização pelo consumidor, a obtenção de matéria-prima, o descarte de resíduos, a qualidade ambiental do produto gerado, reciclagem e biodegradabilidade. Com o tempo, o processo de produção desde a matéria-prima até a disposição de resíduos começou a ser o principal fator para a obtenção da certificação ambiental. Atualmente, o objetivo principal das empresas que procuram obter a certificação ambiental é promover a qualidade ambiental durante seu processo de produção, considerando todas as suas etapas, como transporte e comercialização. As certificações ambientais também podem ser concedidas não somente às empresas geradoras de produtos, mas também às empresas prestadoras de serviços. E para tirar as dúvidas de como funcionam as certificações ambientais, nós viemos até Angatu conversar com a gestora ambiental Aline Maldonado. Aline, quais são as principais certificações ambientais e as mais indicadas para os portes pequena, média e grande? Bom, no mercado atual, existem vários tipos de certificação internacionais, nacionais, mas a mais utilizada são os que engloba a norma da ISO 14000, né? Ela se diferencia em a 14001, que ela é voltada mais para processos, e também tem a parte que é voltada para produtos, né? Que geralmente é na rotulagem, que é a 14020.
todas as empresas, desde médio, pequeno e grande porte, elas podem estar colocando dentro da sua empresa uma certificação, sendo ela para administração, né, na parte de processos, ou para toda a área da empresa, ou voltando para a parte de selos, que é a parte da rotulagem, né. Aí vai depender muito do que o proprietário, de quanto ele vai poder dispor para estar implantando essa certificação, o quanto está comprometida a empresa com os compromissos ambientais, com a legislação ambiental. Então, todos podem estar tendo essas certificações. Vai depender muito do proprietário e de qual que é o compromisso que a empresa quer ter em relação a esse assunto. Como se obtém as certificações ambientais e uma empresa pode ter mais de uma certificação? Então, a certificação vai depender de qual tipo de certificação que a empresa vai querer. Né? A 14.001, que é para processos, ela geralmente, a própria empresa vai ter que declarar qual que é o comprometimento ambiental da empresa e vai ter que implantar um sistema de gestão ambiental. Nós aqui da Angatu, nós trabalhamos com esses sistemas, com a implantação desses sistemas de gestão ambiental para ela começar a pleitear a certificação junto aos organismos de acreditação. Todas as empresas podem obter mais de uma, ela pode primeiramente fazer o processo dentro da sua empresa, depois ela pode requerer, se for um produto também, ela pode requerer a certificação de um produto. Existem outros tipos de certificação, tem para emissão de gases de efeito estufa, tem para responsabilidade social, então existem diversos tipos de certificação. Então tudo vai depender de qual que é o comprometimento, o que eles querem declarar para a sociedade em relação à questão ambiental, em relação à questão da empresa com o meio ambiente. Quais são as vantagens e desvantagens de se obter a certificação ambiental? Bom, as vantagens, nós temos inúmeras vantagens. Dentro delas, a gente pode falar a respeito da disposição dos equipamentos dentro da própria instalação, procurando também redução de água, redução de energia, redução de acúmulos de resíduos. O proprietário que tiver uma certificação, ele pode estar inserindo em um novo mercado, onde as pessoas procuram buscar um produto ou uma empresa que ela tenha comprometimento com o ambiental, ela tenha comprometimento social, né? Existem diversos benefícios que podem atrair. A empresa ela pode ter melhores desenvolvimento, ela pode conseguir captação de financiamentos, é muito mais fácil você ter a captação, reduz os riscos também da empresa, riscos relacionados com a legislação, riscos relacionados com a própria operação, né? Então, assim, para começar a elencar, são diversos benefícios. O que mais traz, assim, o que mais o pessoal tem na desvantagem, tem visto, é o excesso de relatórios que você tem que estar sempre produzindo para estar mandando para esses organismos, né? E também o alto custo. O custo é o que mais, assim, afasta o pessoal de estar realizando essas certificações, porque é um pouco alto, geralmente. Eles, com o passar do ano, diminuiu ainda, mas ainda continua sendo muito alto. Tem empresas que gastaram, por exemplo, para treinamento R$10.000, tem empresas que gastaram com equipamentos R$80.000, mas todo esse valor que eles gastam no início, no final do processo, ele já começa a ter retorno. Por quê? Porque elas começam a ter diminuição desses custos da própria empresa e começa a ter novos clientes comprando seus produtos, porque eles preferem muito mais você estar comprando um produto que diz que não vai degradar o meio ambiente, que você não está usando a exploração de crianças para estar fazendo, do que você comprar um produto que não tem informação nenhuma. Né? No final, a vantagem ela acaba se sobressaindo essas desvantagens. No mês de abril, a Unesp do campus de Tupã recebeu a ilustre visita do deputado estadual Bruno Covas. Ele apresentou 2 palestras sobre os temas Sistema Ambiental Paulista e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E nós, Olhar Ambiental, fomos acompanhar essa visita. Olha, acho que nós agora estamos num novo momento da política ambiental, onde não é apenas dizer o que não pode fazer, né? Quais são os limites em relação à supressão de vegetação ou a emissões de qualquer tipo de resíduos, mas também da gente discutir com o setor produtivo de que forma eles conseguem investir, de que forma eles conseguem mudar o seu sistema produtivo para poder compatibilizar o crescimento, a geração de emprego e renda
com a preservação do meio ambiente. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela criou em 2007 o primeiro certificado voltado ao setor sucroenergético. Recentemente foi criado agora o protocolo de boas práticas ambientais também com o setor da silvicultura, onde nós discutimos, dialogamos com o setor, quais são as áreas vocacionadas dentro do Estado de São Paulo para esse tipo de atividade, quais são as metas que eles precisam ter em relação à proteção de mata ciliar, a redução da quantidade de água utilizada, na questão da cana, a mecanização e redução da queima da palha, enfim, são metas dialogadas, conversadas, e aí aquele setor, a usina, o fornecedor, o proprietário que cumpre com esses requisitos, recebe um selo de boas práticas ambientais. Então são selos voluntários, sem nenhuma necessidade de obrigação por lei, mas que tem tido grande adesão do setor e mostra uma evolução do ponto de vista da conversa e do diálogo do setor ambiental com o setor produtivo. Qual é a finalidade do Cadastro Ambiental Rural e quais suas principais vantagens? O Cadastro Ambiental Rural é uma das novidades do novo Código Florestal. Ele prevê esse novo instituto em que todos os proprietários rurais são estimulados a se cadastrar para a gente poder ter agora uma real foto daquilo que acontece na área rural. Todos hoje os números referentes à quantidade de reserva legal, necessidade de recuperação de APP, mata ciliar, são sempre estimativas. Então, com o cadastro, nós vamos ter a real situação, a real foto e poder formular para o Estado de São Paulo e para o país, aí sim, um programa de regularização ambiental. O cadastro ele não é obrigatório. Entretanto, ele vai funcionar praticamente como o novo CNPJ da propriedade rural. Tanto que aquela que não tiver o seu cadastro não vai poder ter acesso a crédito agrícola, não vai conseguir obter licenças ambientais e não vai poder se beneficiar de todas as isenções que o novo código trouxe. Por exemplo, o proprietário rural que tem ocupação consolidada em APP precisa estar no cadastro para poder obter essa isenção que o novo código trouxe, porque senão ele vai continuar irregular e poder receber qualquer tipo de autuação. Okay. Em relação à palestra que você realizou ontem, por que você acha que é importante falar sobre esse cadastro para aqui dentro na comunidade unespiana, na comunidade mais acadêmica? Bom, primeiro porque há uma responsabilidade que o novo código trouxe do poder público, e aí é um poder público lato sensu, não só a Secretaria do Meio Ambiente, que estive à frente nos últimos 39 meses, de ajudar o pequeno proprietário rural. Tanto que a gente tem estimulado parcerias com cooperativas, com os municípios, para poder ajudar o proprietário rural que muitas vezes tem dificuldade de entrar num site, poder realizar o seu cadastro e, portanto, é muito bom que a gente possa utilizar, seja do conhecimento na academia, seja da boa prestação de serviço que as universidades públicas aqui no estado de São Paulo prestam, para a gente poder levar essa informação para o campo, levar esse conhecimento e até ajudar o pequeno proprietário rural a fazer o seu cadastro. Em relação aos temas abordados na palestra, quais foram os temas que o senhor achou pertinente aqui para a nossa região? Na verdade, todos os temas são muito pertinentes, né? Hoje, tudo aquilo que se refere a meio ambiente não é mais para hoje, é para ontem, né? Eu acho que o impacto ambiental que nós estamos sofrendo, as transformações ambientais que nós estamos sofrendo, são muito grandes, né? Basta dizer o que a gente discutia há pouco, vocês olham lá o sistema Cantareira, que praticamente irriga a cidade de São Paulo, manda toda essa água para a cidade de São Paulo, está em vias de ter racionamento de água. O próprio governador hoje acenou com a possibilidade da gente ter um racionamento de água na cidade de São Paulo. Quando que a gente esperava que aquela represa enorme, aquele mar de água fosse acontecer isso, né? Há 10 anos passados, quando a gente discutia problemas ambientais, todo mundo falava, mas isso vai demorar muito. Os ambientalistas, aqueles que realmente conheciam o problema, diziam, não vai demorar. O impacto é muito grande, logo, logo nós vamos ter problemas, né? A nossa região, por exemplo, esse ano nós tivemos quebra de 30% da safra, né? Em toda a região. Isso não só no amendoim, como na soja, no milho, 30% de quebra, porque o regime de chuvas foi completamente anômalo, né? Não choveu na hora certa, quando a gente esperava que chovesse, não choveu. No final, agora em março, nós fechamos com pouca chuva, então nós estamos
num regime de seca, apesar de ser um tempo de águas, né? Então, 30% de quebra é muito prejuízo para aquele que investe, para aquele que planta, né? Então, nós estamos vendo aí uma transformação ambiental muito rápida, né? Então, tudo isso que o Bruno falou para nós é fundamental. O Estado de São Paulo, como sempre, na dianteira, fazendo um trabalho excelente, mas eu acho que ainda é tímido. Nós ainda temos que avançar mais, nós temos que ser mais contundentes, nós não podemos mais dar margem a nenhuma dúvida na parte ambiental. Nós temos realmente que correr na frente, porque senão nós vamos ter problemas muito sérios. Em relação ao cadastro ambiental rural, o que o senhor acredita que estes cadastros podem trazer de benefícios aqui para a região de Tupã? Bom, sobre o cadastro rural, não só para a nossa região, mas para todo o nosso estado, né? Você não consegue gerenciar bem aquilo que você não conhece. Então, esse cadastro vai trazer conhecimentos muito grandes, não só da nossa região, mas de todo o estado. Isso é fundamental, né? Junto com o Código Florestal, junto com tudo aquilo que nós temos na área federal, nós vamos poder fazer um trabalho muito grande dentro do estado de São Paulo na proteção do meio ambiente, né? Muita gente acha, eu vou perder área, eu vou ter que fazer um monte de reserva legal. Não. Não é bem assim, não vai perder. Realmente, essa reserva legal, ela é feita para que você consiga o quê? Para que você consiga gerenciar tudo isso que está acontecendo no meio ambiente hoje, né? Então, a reserva legal é importante, você preservar mananciais é importante, mas para que você faça isso, você tem que conhecer, né? Então, esse cadastro, com certeza, ele vem em boa hora, junto com o Código Florestal, junto com todos os outros códigos que vêm, para proteger a nossa agricultura e não para atrapalhar, como diz muita gente, né? Então, nós temos que ter essa consciência. A consciência ambiental é fundamental, né? Se a gente comparar o meio ambiente que nós vivemos hoje com o meio ambiente que se vivia 100 anos atrás, vocês vão ver que já mudou muito, né? O homem, dentro da cadeia evolutiva, foi o último que chegou na Terra, né? Foi o último. É como se você chegasse num banquete que já estava pronto te esperando, né? Chegou e está acabando com a festa. A verdade é essa, não pode mais. Nós temos que realmente cuidar daquilo, porque é a vida. É a vida não só da nossa espécie, mas é a vida do nosso planeta, né? O dia que a raça humana foi extinta por problemas ambientais, existem estudos que em 100 anos o planeta se recupera, mas a nossa espécie não, né? Então nós temos que cuidar do planeta, porque é dele que depende a espécie humana e é dele que depende a nossa vida, não é isso? Em abril, recebemos a visita da professora doutora Maria do Rosário. Ela foi convidada a ministrar uma palestra em nossa unidade. E nós, Olhar Ambiental, aproveitamos esse encontro para saber um pouco mais da incrível história dessa pesquisadora. Bom dia, professora. Bom dia. A senhora é professora, doutora, educadora da Universidade Federal do Paraná e também socióloga, né? Tem um currículo bem, digamos assim, extenso, trabalhoso, mas fruto de uma história de vida, de estudo e de trabalho. Mas gostaríamos de saber da senhora como foi que a senhora começou nesse trabalho de estudar a questão ambiental e social. Bom dia, cidade de Tupã e especialmente este campus maravilhoso da cidade de Tupã, campus da Unesp, universidade grandiosa que honra muito o Brasil, oferecendo um ensino superior de qualidade, e por essa razão aceitei com muito prazer o convite para aqui proferir 2 palestras, cujo tema tem relação com o meio ambiente. E nós iniciamos, professor, o curso de doutorado no Paraná, sendo o primeiro no Brasil, há 21 anos. E logo de início fui eu uma das convidadas para participar do grupo de estudos que organizaria esse curso de pós-graduação em nível de doutorado. E a minha experiência já de muitos anos na própria Universidade Federal do Paraná, onde daqui a 2 anos eu completarei 50 anos de atividades
estou ainda nativa, com muito prazer e com a graça de Deus, formando doutores. Isso me alegra muito, me dá muita vida e me permite continuar esta travessia de professor e pesquisador. Eu acredito na educação, professor, e por isso eu ainda estou trabalhando com muito prazer. Enquanto eu tiver a possibilidade de poder oferecer e não só transmitir conhecimentos, mas cuidar muito da produção, da construção do conhecimento, é que eu vou continuar. E por essa razão estou aqui, porque vou fazer a palestra sobre a construção interdisciplinar do conhecimento. Ou melhor, como a interdisciplinaridade pode hoje ser um processo de pesquisa para a construção do conhecimento. Professora, vemos que a senhora tem desenvolvido um trabalho, principalmente na área ambiental. E a senhora também é detentora de um prêmio como sendo a primeira, né, ou seja, a pessoa que deu o início de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento sobre responsabilidade ambiental. O que a senhora poderia falar para nós a respeito disso? Bem, professor, apenas uma correção. Eu não sou a primeira, sou uma das pioneiras da introdução da educação ambiental no Brasil. Porque nós ouvíamos, tínhamos notícias já de outros países, mas teria que haver um início. Então, eu participei do primeiro curso oferecido em Brasília para formar profissionais de diferentes áreas que tivessem o desejo e a preocupação com o meio ambiente e, mais especificamente, que se dedicassem à educação ambiental, porque teria que formar esse corpo docente, porque não havia pessoal preparado para tal. Mesmo nós já atuando em curso superior, em mestrado e outros cursos, as notícias ou a própria produção de conhecimento de meio ambiente ainda era bastante rara. Então, realmente foi assim uma ousadia, um enfrentamento quando nós tivemos o estímulo da universidade para criarmos o nosso doutorado. E aí, antes disso, eu já havia feito esse curso de multiplicadores em Brasília, com a doutora Naná Minini, uma grande professora do Uruguai, e que pode-se dizer que realmente ela foi a pioneira, porque foi a primeira que ofereceu cursos de formação e no início de multiplicadores para lidar com a educação ambiental, que em outros países já estava avançando. Que desde a conferência lá em Estocolmo, quando os conferencistas debatiam sobre os problemas ambientais no mundo, a degradação e essa destruição da natureza que já estava acontecendo, e que isso não era normal e não é normal até hoje, porque nós temos claramente a relação do homem com a natureza e com a sociedade. E isto nós temos que preservar. Então, essas preocupações já ficaram internalizadas na socióloga e educadora, e que por essa razão foi a indicada para participar desse curso em Brasília e depois também indicada para ser a professora com essa responsabilidade de educação ambiental no doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, que é o nosso, e onde eu atuo até hoje. Professora, desse trabalho que desenvolveu a partir de Brasília e que a senhora passou a ser, então, a professora, doutora, orientadora de pesquisas dentro da Universidade do Paraná, lógico que vocês tiveram que desenvolver toda uma metodologia de trabalho para essa pesquisa, uma linha, né, de pesquisa, para que se obtivesse um resultado mais
que atendesse às necessidades do Brasil, porque, como por exemplo, Estocolmo já está uma outra situação que um país lá de primeiro mundo e tudo mais, né? A região onde eles vivem. Agora, com relação ao desenvolvimento do Paraná, foi feito com certeza atendendo às características e necessidades nossas no Brasil, né? E o que a senhora poderia falar para nós a respeito dessa metodologia, o que foi aplicado, o que vem sendo desenvolvido dentro da Universidade do Paraná, nesse trabalho que a senhora vem desenvolvendo ao longo destes anos? Essa proposta e essa vontade, esse desejo de oferecer um curso em nível de doutorado, não foi uma coisa assim do dia para o outro. Nós tivemos vários até anos de estudo e sendo acompanhados, participando desses nossos grupos de discussão e de organização do projeto. Nós tivemos desde o início o acompanhamento de 2 professores da França, o Dr. Claude Renaud e a professora Magda Zanoni, e além dos outros que depois vieram durante esses anos todos. Nós sempre temos a construção interdisciplinar do conhecimento. Então, isso é importante dizer, que dentro dos princípios filosóficos da nossa instituição, do doutorado, os princípios são a interdisciplinaridade e a sustentabilidade. E isso nós procuramos imprimir nas discussões, nas reflexões, nos diálogos interdisciplinares, que são uma característica muito forte e imprescindível num processo interdisciplinar de construção de conhecimento. Se o diálogo, se a atitude interdisciplinar não se mostra no professor, no pesquisador, e se o grupo que discute problemas ambientais ou um problema sério que é justamente detectado na comunidade, você perguntou onde? É na nossa realidade, Onde que está? Porque o problema ambiental hoje está no mundo. Então nós temos que ter uma cosmovisão, olhar para o macro sociológico, mas também para o micro sociológico. Então, no nosso estado, na nossa comunidade, o que é que realmente nós temos que cuidar primeiro? Porque esse verbo cuidar faz parte desde o início do mundo. Inclusive está na Bíblia. E esse cuidar, esse verbo tão importante, foi esquecido. Porque a natureza existe justamente para a vida do homem. Mas isso ficou um pouco de lado. Enfim, nós temos então uma consciência e um comportamento pedagógico, científico dentro do nosso curso. Todos os professores, doutores, nós trabalhamos juntos com os doutorandos. E isso exige uma frequência mais assídua dos próprios doutorandos e também dos professores. Por quê? Para nós podermos efetuar um trabalho interdisciplinar, exige o compartilhamento, a relação em todos os seminários, onde os seminários são oferecidos a partir de problemas que são levantados em conjunto. Algum problema é selecionado diante da maior necessidade de estudá-lo, e também no coletivo é que nós fazemos seminários, reuniões, e as pesquisas saem também do coletivo. A pesquisa empírica é baseada naquele território que foi escolhido para ser pesquisado, e os doutorandos, em conjunto, fazem a pesquisa. E depois da pesquisa empírica, os seminários teóricos, para podermos, então, assimilar os autores contemporâneos mais requisitados para tratar daquele problema. E, finalmente, após todo esse trabalho no coletivo, é que começam também a emergir os problemas
pessoais, de acordo com o centro de interesses do doutorando. Mas estão sempre presentes nas nossas atividades o diálogo de saberes, essa participação, e que é um dado muito importante do ponto de vista científico. Há um cruzamento de saberes, de ciências, de várias ciências, porque os problemas ambientais não podem ser tratados por uma ciência única, é pelo conjunto de ciências. Nós acabamos de assistir a palestra com a professora Maria do Rosário e gostaríamos de saber a impressão que a senhora teve da palestra. Bem, a palestra foi excelente e muito importante para as questões ambientais. Quem pretende seguir essa área e trabalhar para o meio ambiente foi de grande importância. Eduardo, nós acabamos de assistir a palestra da professora Maria do Rosário e gostaríamos de saber a impressão que você teve com relação às questões ambientais que foi apresentado na palestra. Olha, nenhum país vai para frente sem educação. E apesar do grande desenvolvimento econômico, da elevação da renda das pessoas, ainda a educação no Brasil deixa a desejar. E ainda é um longo caminho a percorrer. Então é sempre um prazer estar com uma pessoa como a professora Maria do Rosário. E aí, pessoal, o que achar do nosso programa? Não deixe de visitar nosso blog, que está repleto de novidades, e dar um curtir, claro, na nossa página no Facebook. É isso e até o próximo programa. Tchau!